Aleluia, coisa boa buscar a face de Deus, sentir a sua presença, nos envolvendo e falando conosco hoje à noite. Deus é maravilhoso, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Antes que você se assente, por favor, pegue a sua Bíblia, Cantares de Salomão, capítulo 2, para facilitar, você vai lá em Provérbios, que é um livro que a gente lê mais costumeiramente, estamos mais familiarizados. Provérbios, o próximo é Eclesiastes e o segundo e o próximo Cantares de Salomão. As três ricas, preciosas escrituras deixadas pelo Espírito Santo na vida do homem que diz a Bíblia que foi o mais sábio de todos os tempos. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículos 11 e 12, nos diz assim a preciosa palavra de Deus. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Amém. Pode se assentar, por favor, irmãos. Desde quinta-feira passada, essa palavra tem preenchido o meu coração, preenchido a minha vida, preenchido as minhas atitudes diárias, tem trazido norte para a minha vida, para a minha casa, para os meus propósitos, e eu quero compartilhar com o seu coração, com a sua casa, com os seus planos, com os seus projetos, com as suas dificuldades, uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para esses dias. O título é: A primavera chegou, é tempo de mudança de hábitos. Hoje inicia-se no mundo natural mais um ciclo da natureza. Hoje, dia 22 de setembro, ontem o inverno ficou para trás e nós hoje estamos iniciando um novo ciclo, uma nova etapa que Deus assim ordenou que existisse, as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, estabeleceu as características para cada uma delas e hoje Deus nos dá o privilégio de nós iniciarmos o tempo da floração, o tempo das flores, o tempo de um novo cenário. Enquanto o inverno é um cenário sombrio, o inverno é um cenário que você fica mais quieto, o inverno é um cenário mais aconchegante, a primavera nos fará ver na paisagem, na natureza, a obra criadora, a obra poderosa do nosso Deus, que são as flores, o embelezamento, o que Deus ornamenta a sua criação nessa tão preciosa estação do ano. Assim como as estações do ano têm o seu ciclo, todas elas têm o seu começo e todas elas têm o seu fim. Então, todo o ciclo das estações do ano, eles não são permanentes. Todos os ciclos passam. E cada ciclo da sua estação tem a sua característica. Por exemplo, se você andar de blusa de frio, no verão você vai passar calor. Se você colocar uma blusa mais leve no inverno, que seria uma blusa para o verão, você vai passar frio. Se você tentar encontrar flores no outono, você vai achar? Não, porque o outono é quando as flores e as folhas caem. E ao contrário, se você quiser encontrar na primavera árvores com somente os seus galhos, você também não vai encontrar. Ou seja, cada ciclo natural que Deus determina sobre a face da terra tem o seu início e tem o seu fim. E cada ciclo tem a sua característica. Você não vai conseguir viver com a característica do inverno no verão e vice-versa. Não. O verão tem as suas características, tem os seus costumes, e o inverno tem as suas características e tem os seus costumes. Ou seja, irmãos, em suma,
Existe incompatibilidades de comportamento de um ciclo para o outro, ou seja, existem situações dentro de um cenário que não é compatível, ou seja, se você tentar viver dentro de um cenário com atitudes, com palavras, com o modo de ser, que não é compatível com aquele cenário, você não vai conseguir progredir. E aonde eu quero chegar com essa história de ciclo, com essa história de primavera, com essa história de estações de ano? Eu quero chegar no seguinte ponto: para nós, só existem duas estações na dimensão espiritual. Ou você está vivendo na estação da carne, ou você está vivendo na estação do Espírito. E da mesma forma como com a primavera, o verão, outono e inverno, existem incompatibilidades. Se você quiser viver com roupa de inverno no verão, não vai dar certo. Da mesma forma, existe incompatibilidade se você quer viver no Espírito e está praticando as obras da carne. Não existe compatibilidade. Nós precisamos decidir por essas duas estações. Se você quer viver a estação da carne, ou se você quer viver a estação do Espírito. Não existe compatibilidade. Tem pessoas que estão querendo viver no Espírito com E maiúsculo. Então tem pessoas que estão achando que estão no caminho do céu, mas com situações que não são compatíveis com a vida de quem tem que viver no Espírito. É sobre essas duas estações que eu quero falar com a sua vida hoje à noite. É tempo de mudança de hábitos se você quer viver no Espírito. É tempo de mudança de hábitos se você quer viver no Espírito. Deus quer que você migre, mas não uma migração que terá um fim. Como nós dissemos, as 4 estações naturais da natureza física, elas são compostas pelo seu início e pelo seu fim. Não. A natureza de quem quer viver no Espírito Santo, a natureza de quem quer optar e não andar pela carne e viver pelo Espírito, ela não pode ter fim, ela tem que ter um início e durará eternamente. Deus quer que você migre os seus hábitos, as suas mudanças, as suas decisões, para que você viva eternamente em uma estação, e ela se chama a estação divina, a estação de Deus. E para você frequentar hoje, caminhar por ela hoje e herdar ela amanhã, você precisa ter compatibilidade na sua vida, que comprovem que você está andando pelo Espírito. Então eu repito, grave isso. Não tem como você andar pelo Espírito com situações que não são compatíveis de quem anda pelo Espírito. Nós precisamos migrar. Se você tem migrado somente 1%, 10%, 5%, 99,9%, não é esta a forma correta. Deus quer nossa migração da carne para o Espírito 100%, ininterruptas, constantes na sua presença. Agora, quais são as mudanças de hábito? O que é que a vida está nos oferecendo que nós precisamos mudar hoje à noite? O que é que os cenários nos apresentam no que tange as obras da carne, para que nós saiamos do Espírito e não permaneçamos nas obras, para que nós saiamos do Espírito e entremos nas obras da carne? O que é que nós precisamos mudar? Quais são os hábitos deste novo ciclo, desta nova etapa, desta nova oportunidade que Deus está nos dando? A primeira coisa que você precisa parar de viver é uma vida de tristeza. Quantas pessoas que nós encontramos cabisbaixas, desesperançosas, com a sua voz murcha, com os seus sonhos, não sei se vai acontecer, não sei se vai dar. Pessoas tristes, sendo que a migração que Deus quer que você faça hoje é para uma vida de alegria, alegria no Espírito,
A alegria é um dos componentes do fruto do Espírito: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A alegria faz parte, a alegria está inserida dentro do fruto do Espírito. Deus não quer que você fique triste por nenhuma situação da sua vida. Migre hoje à noite. Saia das tristezas que a vida está te oferecendo, porque a alegria no Senhor, a alegria do Senhor, a esperança no Senhor é a nossa força. Neemias diz no capítulo 8, versículo 10, disse-lhes mais: ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O problema é, se o nosso foco não estiver em Jesus, se os nossos olhos não estiverem nele, nós não conseguiremos ter uma alegria plena. E a vida quer o quê? A oportunidade quer o quê? Os momentos difíceis querem o quê? Nos tirar do Espírito e nos fazer caminhar pelas obras da carne. O crente é alegre. Não é que ele vai ficar rindo a todo instante, mas por dentro há uma convicção, por dentro há uma esperança, por dentro há algo que diz para ele que vai dar certo, que Deus está no controle, que Deus sabe o que está fazendo. Como lembra aqui no texto inicial, foi Ele quem nos escolheu, não foi nós que o escolhemos, e Ele não escolheu para que você desse errado, Ele escolheu para que você viva uma vida alegre, regozijante, na credibilidade de que Deus pode, e Ele vai fazer, porque a Bíblia diz que os impossíveis do homem são possíveis para Deus. Agora, o que significa estar alegre? Quais são as características, os hábitos, as mudanças que nós precisamos migrar hoje à noite para que a alegria seja plena em nossas vidas? A Bíblia tem instruções. Deus deixou a sua palavra, as suas instruções. Você precisa saber uma notícia só para que você seja alegre e pare de ser triste. Talvez hoje você esteja triste por tantas notícias infundadas, desnecessárias, humanas, terrenas, passageiras, diabólicas, que você ouviu. E será que você parou meia hora para ver o que o céu quer? Qual é a notícia do céu para a tua vida? Porque as notícias do céu, por mais que o cenário seja triste, caótico, dificultoso, as notícias do céu não nos levarão a olhar para as circunstâncias, ela levará os nossos olhos para que nós vivamos pela fé, na credibilidade de que Deus pode. Primeira coisa que você precisa ter na sua vida, para que você seja uma pessoa alegre no Espírito, você precisa criar um hábito. Isso é hábito, isso todo dia você tem que pedir ao Espírito Santo ajuda, porque a cada dia é uma luta, a cada dia é uma conquista, a cada dia é uma dificuldade. Você precisa estar ciente de algo. Mude o seu hábito hoje à noite. Você precisa estar satisfeito em Cristo. É dele que vem a nossa alegria, é dele que vem a nossa esperança. O problema é que nós às vezes buscamos estar satisfeitos nas notícias mais rápidas, mais humanas, mais que você tenha credibilidade que alguém que está materializado falou e você acredita mais rápido. A satisfação nossa é Cristo. Ele satisfaz nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Ele nos dá alegria plena, alegria completa. Para você ser uma pessoa alegre, você precisa criar esse hábito de dizer: eu estou satisfeito com Cristo. Não abra a sua boca para dizer nada ao contrário disso. Satisfação é Cristo no coração. Aleluia. Filipenses 4, do 11 ao 13, a Bíblia nos diz: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi. Olha aí, é uma conquista diária, é um aprendizado a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Satisfação em Cristo, plenitude em Cristo, convicção de que Ele
pode, está no controle e sempre realizará o melhor para nós. Segundo hábito que você precisa ter a cada dia, você precisa saber que está no caminho certo. Por que que você precisa saber que você está no caminho certo? Porque Ele é o único. Não existe outro caminho. Você tem que ter a convicção que as dificuldades vão aparecer mesmo no caminho. O diabo vai se levantar mesmo no caminho. As enfermidades vão aparecer mesmo no caminho. Mas quando eu friso que Ele é o único, é porque você não pode procurar atalhos. Jesus disse, não foi o homem. Palavras textuais dele. Eu, João 14,6, disse-lhes Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você está tentando outro caminho, que não seja o único caminho, é por isso que você está triste. É por isso que você não tem adquirido a alegria plena, porque a alegria plena é permanecer no caminho. A alegria plena é saber que Ele está, que Ele vai fazer, que Ele vai realizar, que vai acontecer. Então você precisa criar esse hábito. Eu estou no caminho correto. Mas está difícil, mas eu estou no caminho correto. Jesus disse que Ele é o caminho. Eu vou permanecer nele, eu vou adorá-lo, eu vou glorificá-lo, eu vou bendizê-lo com a minha língua, com a minha palavra, com o meu toque, com o meu ser, com os meus olhos. Eu vou dar toda a honra e toda a glória, porque eu creio que Ele é o único caminho o qual eu devo permanecer. E estando no caminho, o terceiro ponto que você precisa se habituar para que você seja uma pessoa feliz, satisfeita em Cristo pare de andar pelas circunstâncias e ande pela fé. A Bíblia diz que o justo, ele anda pela fé. A Bíblia diz que você não anda pelo aquilo que você vê, você anda por fé. Você não anda por aquilo que andam falando, você não anda por aquilo que está acontecendo, por pior que seja, por mais caótico que seja, você anda pela fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima, que aquele que adora, que aquele que serve, que aquele que diz que creia que Ele existe, que Ele é o quê? Galardoador, presenteador, abençoador, restaurador, restituidor. Ele é tudo o que nós precisamos quando a nossa fé está nele. Então, hábitos para você ser uma pessoa feliz e migrar da tristeza para a alegria hoje. Esteja satisfeito com Cristo, saiba que Ele é o único caminho, não procure atalhos, não procure homens, não procure gerente de banco, não procure nenhuma fonte humana, porque elas jamais poderão satisfazer a sua necessidade. Ele pode, Ele é o caminho, o único caminho, e não ande pelo que você anda ouvindo, não ande pelo que você anda ouvindo, não ande pelo que as pessoas falam, ande por fé no Filho de Deus, acredite que Ele pode, acredite que Deus pode fazer todas as coisas. Primeiro você precisa migrar, para que você saia do ciclo da carne, e entre no ciclo do Espírito, e não saia dele nunca mais. Que você precisa sair das tristezas da vida, das murmúrias, do eu não posso, não consigo, não vai dar certo, me falaram, alguém falou, eu ouvi dizer, não, você não ouviu nada. Você só precisa estar satisfeito em Cristo, saber que Ele é o único caminho, e não ande pelo que você ouve, não ande pelas circunstâncias, acredite, ande pela fé no Filho de Deus. Segundo e último, primeiro você tem que sair da tristeza para a alegria. Segundo, irmãos, saia da inércia para as mudanças. A carne nos deixa inerte ao trabalhar do Espírito. A carne tapa os nossos ouvidos para as instruções do Espírito. A carne fecha o nosso entendimento para as coisas do Espírito.
Saia da inércia do pecado. Saia da inércia de uma vida sem Deus. Saia da inércia de não adquirir as preciosidades da sua palavra para a sua vida. Comece a buscar mudanças no Espírito. Pede para o Espírito Santo te ajudar. Deus está nos proporcionando hoje à noite para que você acione mudanças na sua vida. São mudanças espirituais. Mudanças que nos levam ou que nos levarão para perto de Deus. Mudanças que promoverão ou que promovem o Espírito Santo em nossas vidas. Tem pessoas que estão inertes, paradas, vendo o que vai acontecer, achando que as coisas vão acontecer de uma forma ou outra. Não, você precisa ter ação, você precisa se mover em direção a Deus. Saia da inércia espiritual, mude o seu ciclo hoje à noite e vá para as mudanças no Espírito. Busque as coisas que vêm do alto. O texto lido diz, porque eis que passou o inverno. Já passou. A chuva cessou e se foi. Um novo tempo, aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chegou. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. Na vida tudo passa por mudanças. Tudo passa por transformações. A natureza muda, as pessoas mudam, o tempo muda. E nós precisamos mudar também. Precisamos criar hábitos de mudança. Se você ora 5, ora 7. Se você ora 7, ora 9. Se você ora 10, ora 15. Vai prolongando o seu relacionamento com Deus. Saia da inércia. Se você jejua meio período, aumente 1 hora amanhã. Semana que vem você aumenta 2 horas e vai aumentando. Crie relacionamentos com Deus. Saia da inércia. Mude os seus hábitos para que a mudança te leve para mais perto de Deus. Nós gostaríamos de ter uma vida diferente? Sim. Nós gostaríamos de ter hábitos e costumes diferentes? Sim. Mas nós não deixamos Deus fazer as coisas em nossas vidas. Porque Deus só vai fazer as coisas se nós estivermos perto dEle. Obviamente que Deus conhece todas as coisas. Obviamente que a própria Bíblia diz que não há espaço no universo em que ninguém possa se esconder de Deus. Mas se você estiver morrendo de sede, e você encontrar um copo e uma torneira no deserto, e aquela torneira tem o suficiente para encher o seu copo e mais nada, aonde você precisa colocar o copo para que ele seja cheio? Aonde? Debaixo da torneira. Agora, nós queremos mudança? Nós queremos que Deus faça com os velhos hábitos? Não. Nós queremos que os milagres aconteçam com os velhos hábitos? Não. Nós queremos que o copo se encha fora da torneira? Não. Ou seja, nós queremos a vida abençoada fora dos propósitos, dos desejos, dos desígnios, dos mandamentos, dos estatutos de Deus. E queremos uma hora estar no Espírito, aleluia. Aí sai da igreja, carne. Qual que é o ciclo que você acha que vai te levar para o céu? Como hoje inicia-se a primavera, um tempo de flores e floração, de coisas novas que Deus vai criar na sua natureza, e os nossos olhos poderão contemplar a sua glória. O Espírito Santo quer te ajudar para que as coisas de Deus floresçam na sua vida. As coisas do Espírito. Aí sim você vai ver milagres, super bênçãos, o céu se movendo, você simplesmente erguer a mão e alguma coisa acontecer espiritualmente, porque você mudou o seu hábito, você mudou o seu ciclo, você saiu da inércia e teve atitudes de quem deseja agradar a Deus. 3 situações, como nós falamos 3, para que você saia da tristeza e vai para a alegria. O que é que você precisa mudar? O que é que você precisa transformar na sua vida para que você saia do ciclo da carne e entre para o ciclo do Espírito? Primeiro, você precisa mudar. Esse texto é tão lido, esse texto é tão pregado, esse texto é tão falado, esse texto é tão referido, mas ele é pouco cumprido. O que você precisa mudar hoje, irmãos, urgentemente, eu e você, são as nossas palavras. A Bíblia tem um capítulo só para isso. E Tiago diz, olha, porque toda a natureza
tanto de bestas feras, Tiago 3, do 7 ao 12, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É o mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Eu tenho tido um exercício na minha vida, já faz algum tempo. Obviamente que às vezes a gente se pega já falando o que não deve, o que não precisa, comentar o que não é devido. Mas eu tenho, a cada dia eu me policio mais ainda. E se isso servir aqui para você, guarde no seu coração. Tudo que você for falar, tudo, seja para quem for, humanamente falando, obviamente que Deus conhece até o que você vai, o que antes de você pronunciar Ele sabe. Pense no seguinte sentido: qual é o efeito que eu vou produzir na outra pessoa falando isso? Irmãos, e é uma bênção quando você faz esse exercício. Mude as suas palavras. Quantos agradecimentos hoje você fez a Deus? E quantas palavras você usou para reclamar da chuva, ou do carro, ou da gasolina, ou do comércio, ou do Covid, ou do prefeito, ou do presidente, enfim, ou do trabalho? Mude as suas palavras, para que você seja agradável ao Espírito Santo. Promova palavras que colocam um sorriso no rosto do Espírito Santo. O próprio texto diz, olha, que quando você fala mal de um irmão ou de um ser humano, o próprio texto diz o quê? Que ele é a semelhança de Deus. Você está ferindo o coração de Deus. Então mude as suas palavras, os seus hábitos. São hábitos que nós vamos rotineiramente aprendendo, crescendo com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos ajudar. Segundo, para que você saia da inércia e mude, primeiro, mude as suas palavras. Segundo, mude o foco das suas lutas em nome de Jesus. Se você ainda não aprendeu isso, você precisa aprender, irmãos. Mude o foco de suas lutas. Efésios diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Primeiro ponto é esse. Vai mexer numa criação de abelhas sem a roupa do apicultor. Quem tem coragem? Se revista de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para quê? Para que vos possais estar firmes contra o irmão. É? Não é? Contra quem que é a sua luta? E você acha que você vai vencer o diabo com um ciclo na carne e no espírito? Revestivos da armadura para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Ainda vejo irmãos, ainda ouço pessoas criticando o irmão X, não é contra o irmão, é contra demônios, que quer roubar a tua paz, quer roubar a tua alegria, quer fazer com que você viva na carne, com que você saia do caminho, com que você não agrade a Deus. Não é contra a carne, astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, ele repete: tomai
toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficar firmes. Mude o seu foco a partir de hoje. Não é o seu chefe, não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu... Não são eles. São hostes malignas, que só se vence com vida consagrada, que só se vence com vida no Espírito, que só se vence com jejum e oração, que só se vence com uma vida santificada. Mude o seu foco hoje. Vá para o teu quarto, é lá que é a tua luta contra as coisas que estão te incomodando, não são as pessoas. Mude o seu foco em nome de Jesus, lute, mas se revista. Lute, mas se revista. Se revista. Se revista. Em nome de Jesus. Então saia da inércia das palavras e vá para as palavras de mude as suas palavras, mude o seu foco e último, mude a sua esperança. Ou como nós somos falhos em colocar a esperança nas coisas terrenas. Facilmente acreditamos, facilmente entramos, facilmente negociamos e não colocamos a nossa esperança em Filipenses 3, 13 e 14, que diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está onde, irmãos? Está aqui embaixo? Está na política? Está no comércio? Não! O seu alvo, a sua esperança, o seu foco está na soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É Ele que é a nossa esperança. É Ele que é a nossa esperança. Então, da tristeza, para que você migre para a alegria, esteja satisfeito com Cristo, saiba que Ele é o único caminho, não saia dele, e não ande pelas circunstâncias, e ande pela fé. Para que você saia da inércia e parta para novos hábitos, novas mudanças, novas conquistas, mude as suas palavras, mude o foco das suas lutas e coloque a sua esperança, independentemente da situação, em Deus, na soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz: deixo tudo para trás e avanço para frente, eu vou para frente, aquilo que está diante de mim, prosseguindo para o alvo. Que alvo? O alvo do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? A primavera está aí, vamos ver as flores, Deus embelezando o que Ele criou, para você contemplar, para você glorificar, para você dar glória a Deus, mas também Deus quer florescer a nossa vida espiritual, um novo tempo, uma nova etapa, e um novo ciclo para o louvor da sua glória. Amém? Fique em pé, por favor, vamos orar. E nesse momento, eu quero que você faça a sua oração aí no seu lugar. Que você analise a sua vida, quais têm sido os seus hábitos, qual que tem sido o ciclo da sua vida, se é carne ou se você está andando pelo Espírito. E que o Espírito Santo te ajude a mudar esses hábitos, a mudar as suas atitudes para um novo proceder com Cristo. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por nos instruir nesses dias de lutas, de dificuldades, mas o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o caminho que nós não podemos sair, o Senhor é a nossa paz, é a nossa alegria, o nosso conforto. Oh, aleluia, Senhor, nos faz compreender isso hoje à noite, principalmente a mudar o foco das nossas lutas, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Abre o nosso entendimento, Espírito Santo, nosso amigo, nosso consolo, nossa proteção,
Abre os nossos ouvidos para que as tuas instruções entrem na nossa vida, e assim, seguindo as tuas instruções, encontraremos alegria, encontraremos razão de viver, encontraremos mudança. Senhor, haverá floração em nossas vidas, haverá novo cenário, nova tela pintada pelo Espírito Santo, e o teu nome será glorificado, porque nós não nos esqueceremos que quando tudo começar a acontecer de bom, nós ergueremos as nossas mãos e as nossas vozes e diremos: foi o Senhor quem fez, Ele que realizou, Ele que abriu, Ele que restituiu, e toda a honra, toda a glória e todo o louvor nós daremos a Ti, Pai. Desperta-nos para um tempo de sairmos do ciclo da carne que nos levará para a morte espiritual, e hoje assumimos um compromisso, um novo ciclo que é eterno, que é constante, que é ininterrupto, de andar pelo Espírito, de estar na Tua presença, de entrar, Pai, de migrar das obras da carne para as obras, aleluia, do Espírito Santo. Espírito Santo, ajuda-nos, preenche-nos, empodera-nos pela Tua palavra hoje à noite, porque amanhã a vida vai querer apresentar circunstâncias para que possamos desistir, mas empoderados pelo Espírito Santo, empoderados pela fé em Deus, empoderados por essa palavra, nós iremos decidir por permanecer no ciclo do Espírito Santo. Aleluia, ajuda-nos em nome de Jesus Cristo, amém.